É muito importante que a gente saiba usar as cores na hora de fazer uma pintura, por exemplo, para que a nossa pintura fique mais bonita, para que ela fique mais fácil aos olhos. Às vezes olha uma obra e fala, nossa, essa obra é legal, mas eu não gostei. Então, dependendo do que você quer passar para o seu público, o círculo cromático vão ajudar você a escolher uma paleta que seja mais adequada com a sua personalidade, com o que você queira passar através da sua arte. Então, vamos lá, vamos começar a aprender de uma forma simplificada, tá? E de uma forma que você vai conseguir entender fácil e aplicar no seu trabalho. Você não precisa comprar várias cores, você apenas precisa de 3 cores, o branco, o preto e o cinza. Dessa forma você cria uma paleta de cores muito diversa, tá bom? Então agora, vamos lá, vamos misturar as nossas cores secundárias. O que são as cores secundárias? Nada mais do que a mistura de 2 cores primárias. Tá? Então, se a gente misturar o vermelho e o amarelo, a gente vai conseguir um laranja. A proporção dessa mistura vai variar muito de acordo com o tipo de tinta que você está usando. Se você estiver usando uma tinta acrílica, vai ser uma proporção. Se você estiver usando uma tinta aquarela, outra. Às vezes até a marca diferencia a quantidade de tinta que você vai precisar. Mas pense mais ou menos em 50% 50% de cada cor, tá bom? Então agora a gente vai misturar o vermelho com o amarelo para fazer um laranja. Então vamos lá. O vermelho é uma cor muito dominante, então a gente tem que sempre limpar muito bem o pincel antes de reutilizá-lo depois que usou o vermelho. Peguei um pouco do amarelo, vou pôr aqui no ladinho e um pouco do vermelho. Vou pegar um pouquinho mais deste amarelo. Então a gente vai aplicar mais ou menos no meio do nosso círculo de cores, tá? Eu vou aplicar este aqui, mais pro lado do vermelho. Por quê? Porque ele tá um laranja mais avermelhado. Aí você pode, no caso, escolher. Se o seu laranja ficar um pouco mais amarelado, você pode colocar ele mais perto do amarelo. Então agora vamos fazer a nossa segunda cor secundária. Vamos misturar o vermelho com o azul. Essa mistura vai dar um roxo ou um lilás, dependendo da tinta que você está usando, tá bom? Vamos lá. Vou começar com o azul. Lembrando que o vermelho é bem dominante sempre. Então a gente começa com a outra cor. Pode ver que já está ficando um roxo escuro. Vamos aplicar. Eu vou aplicar esse também aqui no meio, tá? E agora a gente vai fazer a nossa última cor secundária, que é a mistura do azul com o amarelo, que vai dar verde, certo? Vamos lá. E daí, gente, a gente vai fazendo as cores. Não precisa ser certinho, tá? Na arte não tem certo ou errado. Não tem mesmo. Então, você pode ir fazendo conforme o seu gosto também. Por que a gente tem que aprender a teoria das cores? Você já imaginou ver um pôr do sol em preto e branco? Ou uma pintura do Picasso, do Monet? Fica difícil, né? A obra fica estranha, ela fica muito agressiva aos olhos. Novamente, esse círculo cromático ajuda a gente a enxergar isso bem facinho.